Salve pessoas, eu sou o professor Cristiano Kaller e seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, circuito divisor de tensão, logo após a nossa vinheta. Muito bem, pessoas, então hoje nós vamos ver circuito divisor de tensão. Vamos já para o nosso quadro aqui. Então deem uma olhada aqui. Nós temos aqui uma associação de resistores, onde nós temos dois resistores, R1 e R2. Ambos estão ligados em série com uma VCC, uma tensão de entrada de 12 volts, e uma RL, significa carga. O que eu sei desta carga que eu vou ligar nesse circuito? Eu sei que ela necessita de 6 volts para funcionar e ela tem uma potência de 0,5 watts. Muito bem, pessoas. Então, como funciona um circuito divisor de tensão? Olha só, são em situações em que eu não preciso necessariamente confeccionar um transformador. Ou seja, para cargas pequenas de pouca potência, eu não preciso confeccionar um transformador, certo? Então, o que eu tenho à mão aqui no meu circuito? Eu tenho uma VCC, uma tensão de alimentação de 12 volts, mas eu preciso apenas de 6. Então, eu faço um jogo com dois resistores, R1 e R2, e eu divido essa tensão para mim chegar aos 6 volts que eu preciso nesta carga aqui. Muito bem. Como que a gente faz isso? Algumas informações eu tenho que ter, óbvio, informações a respeito da minha carga, como corrente da minha carga, ou a potência da minha carga, ou a resistência da minha carga, ou a tensão que eu vou aplicar nesta carga. Muito bem? Como que é o procedimento, então, para a gente iniciar estes cálculos? Então aqui, pessoas, para nós iniciarmos esses cálculos, nós vamos ter que descobrir o valor de R1 e o valor de R2 para fazer essa divisão de tensão aqui desse circuito, certo? Então eu vou utilizar primeiramente essas informações que eu tenho, vou usar o nosso triângulo de fórmulas, eu já deixei eles separadinhos aqui, potência, o nosso triângulo do pio e o nosso triângulo da primeira lei de Ohm, o U que ri, certo? Nós vamos usar esse primeiro triângulo do pio, que é potência, corrente vezes tensão. Nós temos aqui de informação, então, nós temos a tensão da carga e temos a potência. Eu tenho tensão e potência, eu descubro a corrente desta carga. Primeiro passo que nós vamos fazer. Então, corrente igual a potência dividido por tensão. A minha potência é 0,5 watts. A minha tensão é 6 volts. Isso vai nos dar uma corrente de 0,083 amperes ou uma corrente de 83 miliamperes. Muito bem, achamos a corrente do nosso circuito. Então aqui, pessoas, para essa carga, nesse trecho aqui, eu necessito de uma corrente de 83 miliamperes para a minha carga. Muito bem, então o que nós temos que fazer? Qual é o procedimento? Uma das maneiras de nós calcularmos isso é de forma arbitrária. Quando eu digo de forma arbitrária, nós chutamos um valor de corrente para esse R2. Claro que esse valor não pode extrapolar muito o valor que eu tenho aqui na minha carga. Então tem que ser alguma coisa na casa de mili também para ficar perto. Então, de forma arbitrária, eu vou chutar um valor aqui. Lá nas leis de Kirchhoff, nós aprendemos que a corrente, quando chega numa malha, ela se divide. Então eu tenho parte da corrente vindo para essa carga e eu tenho parte da corrente descendo aqui para esse resistor. Muito bem?
Então vamos chutar um valor aqui que é próximo a 83 mili, vamos colocar um valor, estabelecer um valor de 10 miliamperes. Então aqui nós estabelecemos uma corrente de 10 miliamperes. Muito bem, 10 miliamperes, 83 miliamperes. A partir do momento que eu estabeleço essa corrente de 10 miliamperes, eu já consigo achar o valor desse resistor 2. Por quê? Então eu tenho a corrente que vai passar por ele e eu tenho a tensão que vai passar por ele. Qual é a tensão que vai passar no resistor 2? É a mesma tensão que eu tenho aplicado na carga. Por que eu sei disto? Porque tanto a carga como o resistor estão em paralelo. Então, em paralelo, a tensão ela é a mesma para todos os componentes. Não tem queda de tensão no circuito paralelo, certo? Então eu tenho 6 volts aqui e eu tenho também 6 volts nesse resistor. Então eu tenho corrente e tensão, com corrente e tensão eu acho a resistência. Então o valor de resistor 2 é tensão sobre corrente. A tensão que eu tenho aqui é 6 volts e a corrente que nós determinamos 10 miliamperes. Fazendo essa divisão, lembrando que 10 mili é igual a 10 na menos 3, fazendo esta divisão na calculadora científica, 6 dividido por 10 na menos 3, nós vamos ter um valor de 600 ohms. Ou seja, achamos um valor de R2. R2 será de 600 ohms. Muito bem. E agora o que falta? Falta o valor de R1. Mas para o valor de R1, olha como está fácil. Nós já sabemos a corrente total do circuito. Como que nós sabemos? Por definições e conceitos. A mesma corrente que entra numa malha é a corrente que sai dessa malha, certo? Então eu tenho uma corrente se dividindo aqui um pouco para a carga e um pouco para o R2, mas se eu somar esses dois valores de corrente, eu tenho o valor da corrente que entrou ali. E o valor da corrente que entrou aqui é o mesmo valor da corrente total. Ou seja, a mesma corrente que saiu deste ponto é a corrente que entrou naquele nó, que vai ser 83 mili mais 10 mili. Então a nossa corrente total será 83 mais 10, isso vai dar 93 miliamperes. Então aqui neste ponto de corrente total, nós temos 93 miliamperes, certo? Então nós temos a corrente que está atuando sobre o resistor 1. Temos a corrente e temos a tensão que sobra para o resistor 1. Se nessa malha eu estou usando 6 volts e a minha alimentação, meu VCC é 12 volts, então significa que sobrou 6 volts para o resistor 1. Então aqui eu terei 6 volts. Com uma corrente de 93 mili, eu aplico este mesmo cálculo aqui, R1 igual a tensão sobre corrente, a tensão de 6 volts e a corrente de 93 miliamperes, vai me dar um valor de R1, 6 dividido por 93 miliamperes, 64,5 ohms. Olha só, pessoas, achamos os dois resistores, certo? O valor do resistor 1, então, ficou 64,5 ohms, está aqui ele, e o valor do resistor 2, 600 ohms. Então percebam, com esse simples jogo de dois resistores, um de 64, outro de 600, eu criei um divisor de tensão que vai atender a minha carga, que precisa de 6 volts com 0,5 watts de potência. Certo, pessoas? Então temos aqui um exemplo clássico do circuito divisor de tensão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no nosso canal, comente embaixo. Até a próxima e fiquem com Deus.
Tchau!